ter uma vida de sucesso, uma vida que a Bíblia chama de bem-aventurada, de bem-sucedida. E por isso eu tenho o princípio de começar as minhas lives sempre lendo um capítulo de Provérbios, né? E fazendo uma oração. Então eu vou ler hoje Provérbios 5 e eu quero que você me acompanhe. Se você tiver a sua Bíblia aí, eu estou lendo na linguagem NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Se não tiver sua Bíblia aí, não tiver como acompanhar através dessa tradução, simplesmente ouça a leitura. É bem rápida e indolor e pode transformar a sua história de vida, tá bom? Provérbios capítulo 5 começa assim: Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar. E o meu celular acabou a bateria e eu vou ter que ligar aqui na base do improviso, abrir na internet. Provérbios 5 NTLH. Porque é assim, quem faz ao vivo tá sujeito a acontecer essas coisas, né? Olha aí, gente, o celular infelizmente acabou a bateria. Cadê a mãe, pai? A mãe tá aí também, Cida. Eu acho que eu vi ela aí. Bora lá então, continuando. Provérbios 5. Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar, e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Agora escute, meu filho. Agora escute, meu filho, e não esqueça do que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa, senão outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza, e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Você ficará gemendo no seu leito de morte enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles, e quase caí na desgraça diante de todos. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Portanto, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça que você casou. Amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Uau, que palavra, né? Que palavra de sabedoria. O livro de Provérbios é o livro considerado o livro da sabedoria, escrito em boa parte pelo rei Salomão. E fala muito ao coração da gente, é um manual realmente de boas práticas para uma vida bem-sucedida, para uma vida bem-aventurada. Eu gosto muito de ler a Bíblia e a Bíblia me ensina muito, até mesmo no empreendedorismo. E por falar em empreendedorismo, o tema da nossa live é a minha história, né? Como eu comecei como empreendedor, como eu cheguei até aqui nessas vendas online, tenho uma empresa de sucesso, um e-commerce de sucesso que vende todos os dias, que vende muito. Você quer acompanhar um pouquinho dos meus resultados? Acompanhe os meus stories, tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook e também no meu WhatsApp. Eu mostro ali dia a dia as nossas vendas, a gente sempre mostra as vendas para ajudar a motivar as pessoas que desejam empreender através da internet. E por final eu vou falar um pouquinho sobre os meus planos, né?
Minha primeira experiência com empreendedorismo foi no Mercadinho. No Mercadinho, meu pai tá aí ao vivo participando da nossa live também. E ele se recorda, né? Meu pai teve 4 filhos homens dentro de casa. Imagina, gente, era um batalhão de generais dentro de casa aí, com a mente desocupada. E aí o pai comprou uma mercearia. Eu não me recordo exatamente o ano, mas eu me lembro que eu era adolescente. E nós trabalhávamos, né? A família inteira empreendia nesse mercado e a gente fazia o sustento de toda a nossa família ali. Então, a minha veia empreendedora, eu acredito que ela venha disso, né? Eu me recordo que em um dado momento, meu pai cuida de igreja, né? E aí ele tinha uma proposta para cuidar de igreja e decidiu que iria vender o mercado. E eu me recordo de me reunir com o André, que está ao vivo aí com a gente também, não me deixa mentir. Eu me reuni com o André e falei, André, vamos comprar no mercado. Às vezes o André nem lembra disso, né? Uma vez eu conversei com ele e disse que não recordava. E a gente conversando, eu falei, mano, vamos comprar esse mercado e vamos a gente colocar ele para funcionar, porque a gente sabe que funciona, né? Todo mundo precisa de comer e de beber, e mercearia vende basicamente isso. Mas não foi o que aconteceu. A gente não tinha maturidade e também não tinha condições para fazer uma proposta para o pai na época e para comprar esse mercado. Bom, o pai vendeu o mercado e nós fomos terminar de ser criados, né, de ser formados na escola. Depois dessa experiência com o empreendedorismo que o meu pai me proporcionou, eu iniciei de verdade com os calçados, lá no ano mais ou menos de 2005, com o Filemon. Eu já contei isso em outra live, mas tem bastante gente nova chegando aí e eu vou contar. O André pergunta aí, Rodrigo, diz aí como manter a motivação para vender todos os dias no Mercado Livre. Motivação é vendendo, o resultado ele traz a motivação, né? Então você precisa ter uma crença inabalável de que o resultado vai chegar. Para você se manter motivado, André, para a gente se manter motivado, aí o pai tá falando que o mercadinho foi em 95, né? Para a gente se manter motivado e fazer as vendas todos os dias no Mercado Livre, você precisa visualizar o resultado mentalmente antes dele chegar. Você precisa de verdade fazer o download do resultado lá do Reino dos Céus. Você precisa ver as suas vendas antes que elas aconteçam. E aí você vai se manter motivado com isso. Quando as vendas começarem a chegar de fato, que você começar a ver as suas primeiras vendas reais acontecendo e tendo seus primeiros lucros com as suas vendas através da internet, aí, meu amigo, nada mais pode te parar, porque cada nova venda, e o André tá aí comigo, a gente tem desfrutado desse benefício, né? Às vezes a gente tá aqui parado e de repente chega uma notificação no celular, você fez uma nova venda. E aí a gente grita, uhul! Esse uhul é uma comemoração, é uma forma de extravasar. E isso parece que entra novamente para o nosso corpo, né? Para o nosso ser. Ele atinge as camadas mais profundas da nossa alma e nos mantém motivados. Com isso, a gente continua fazendo anúncio, porque a gente está vendo o resultado. Quando eu vejo o resultado, eu me mantenho cada vez mais motivado e aí eu vou fazendo novos anúncios. Esses novos anúncios trazem novos resultados. Vender na internet é semelhante a plantar uma lavoura. Você tem que pegar e colocar uma semente na terra, vai lá, fecha a terra, joga água, aduba, tira as pragas em volta enquanto vai nascendo aquele raminho. Só que você não planta uma árvore só, você vai plantando, plantando, plantando. Cada semente dessa eu falo que é um anúncio que a gente vai criando aqui. E aí os anúncios que eu estou fazendo hoje, eles vão dar resultado daqui a um tempo, porque os meus anúncios vão começar a ranquear dentro do Mercado Livre ou qualquer que seja a plataforma. E com o passar do tempo eles vão começar a me trazer os frutos, né? E os frutos é o que mantém motivado. Mas de início, André, para a pessoa começar aí, ela precisa acreditar, né? O segredo maior do início é a crença. É a crença inabalável de que você vai ter sucesso. E aí você pode se inspirar com vendas de outras pessoas, assistindo conteúdos como o meu, como o do Bruno... Deixa eu ver aqui o nome do Bruno... Bruno de Oliveira, do e-commerce na prática. Existem várias pessoas que falam a respeito desse mesmo tema e que podem contribuir te motivando. Quando você vê o resultado de outra pessoa e coloca na sua cabeça, ei, o Rodrigo consegue fazer venda todo dia, eu também sou capaz. Aí você vai começar a se manter motivado para plantar as suas sementes na terra e ir cuidando. A Camila Santos entrou aí. Camila Madrinha, seja bem-vinda. Você é uma empreendedora, menina. Você tem uma mente de empreendedora. Coloca isso para fora, deixa isso sair para fora de você aí, que você vai ter muito sucesso ainda vendendo pela internet ou no mundo físico da forma que você achar mais legal. Beleza?
Bora seguir para frente aqui. Então, o meu início de verdade com o empreendedorismo foi lá em 2005 com o Filemon. A gente trabalhava numa fábrica de calçados e aí no final do ano nós fomos dispensados. A gente já tinha tido experiências juntos em outras fábricas. No final do ano de 2004 nós fomos dispensados e no início do ano de 2005 eu chamei ele e falei, mano, vamos fazer uma sociedade? Vamos. O que precisa? A gente precisa de uma máquina de costura para começar e vontade. Precisa de vontade porque o plano já está pronto na minha mente. E foi assim que a gente começou. Né? Nós tivemos uma experiência que não foi tão legal porque a gente não tinha recurso, a gente não tinha ninguém para nos guiar. Tudo que a gente tinha era a experiência que a gente tinha vivido em outras empresas, em fábricas grandes, bem estruturadas, que tinham recurso, que tinha uma grande quantidade de vendedores, né, disponibilizados em tempo integral para poder sair e fazer a venda da produção dessas fábricas. A nossa fábrica era uma fábrica de fundo de quintal, ou na verdade de frente de quintal, né? Maria Eduarda chegou, minha filha, bom dia, boa tarde, seja bem-vinda. Compartilhe e ajuda o pai aí. Então nós trabalhávamos na frente da casa do Filemon, onde funcionava a garagem da casa dele, não tinha cobertura, era uma coisa bem simples, tá? E a gente fabricava calçados lá. Como que nós fizemos isso? Eu peguei um cheque emprestado na época e comprei mercadoria que era chamada matéria-prima para nós produzirmos 500 pares de rasteirinha, que é um chinelo. É um chinelo, basicamente, que as mulheres usam aí e gostam muito. Nós produzimos esses 500 pares de rasteirinha e na minha cabeça o plano era fantasticamente lindo. O que eu ia fazer? Eu ia produzir 500 pares de rasteirinha, nós íamos para o Goiás, para o estado de Goiás, nós moramos aqui em Uberlândia, em Minas Gerais. Então a gente está no Triângulo Mineiro, está na divisa praticamente com o estado de Goiás, estamos a 100 e poucos quilômetros da divisa do estado de Goiás. E eu e o Filemon, vamos para Goiás? Vamos, a gente vai vender esses 500 pares lá. Voltamos para Uberlândia, fazemos mais 1000 pares, então a gente ia dobrar a nossa produção. E o plano era esse, até chegar a 10 mil pares, entregar esses 10 mil pares, pegar a grana e aí sim a gente ia começar a dividir o nosso lucro com esse negócio. É bom dia não, é boa tarde, viu, Dudu? Nós fizemos dessa forma, produzimos os calçados, peguei um cheque emprestado com o prazo, comprei a mercadoria na casa de couro aqui em Uberlândia, fui lá, produzi os 500 pares e enchemos uma Brasília velha com o Filemon tinha. A gente encheu essa Brasília velha sem documento, sem gasolina, sem dinheiro no bolso e fomos para o estado de Goiás. Eu lembro que a primeira cidade que nós passamos foi Itumbiara. E aí chegou lá na cidade de Itumbiara e falou, não, facinho, nós vamos vender aqui, deve ter umas 100 lojas de roupas e calçados aqui em Itumbiara. Aqui em Itumbiara mesmo a gente vende aí esses 500 par facinho. A gente encontrar aí 5 lojistas que quer comprar 100 par de rasteirinha, rapidinho a gente vende. Mas não foi isso que aconteceu e eu comecei nesse momento a ter uma compreensão, a aprender, né? A importância da superação dentro do empreendedorismo. Se você já é empreendedor há muito tempo, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não é e é um aspirante a empreendedor, aquele cara que fala, Rodrigo, eu vou bater no meu peito e eu quero fazer as coisas acontecer por meio do empreendedorismo, tenha essa consciência, tá? Não é fácil, você precisa ter a consciência de superação, porque os obstáculos eles vão chegar para você, assim como chegaram para mim. O que aconteceu nessa aventura secreta da Brasília Velha? Nós não vendemos nem um par, na verdade nós vendemos 10 par, uma grade de rasteirinha, nós vendemos 10 pares de rasteirinha, a gente não tinha dinheiro para se hospedar, para ficar na cidade, para tentar vender mais, a gente não tinha dinheiro para almoçar, para comer, não tinha nada, a gente foi só com a ideia e com a coragem, com a cara e com a coragem. Deu muito ruim, né? Eu lembro que o Filemon ligou para alguém, a pessoa depositou um dinheiro para ele pegou o dinheiro, abasteceu o carro, para a gente poder voltar para Uberlândia. E eu fiquei lá com aqueles 490 pares de rasteirinha dentro das caixas, olhando para aquilo e pensando o que eu fui fazer da minha vida. Beleza, só que a gente que é empreendedor, a gente tem que ter a noção de que o nosso trabalho, a principal característica de um empreendedor de sucesso é superar os obstáculos, tá? É superar os desafios. Como que eu superei isso? Eu peguei esses pares de rasteirinha, coloquei numa Kombi que meu pai tinha para transportar os irmãos da igreja. Coloquei essas rasteirinhas numa Kombi e fui para o centro da cidade. Falei, cara, eu preciso vender isso hoje de qualquer jeito. E a ideia que veio na minha mente foi tentar vender para um grande comerciante aqui da cidade, que na época era o Pedrão dos Calçados. Eu fui lá no Seu Pedro, sentei lá, esperei, tomei um chá de cadeira violento.
Esperei aí aproximadamente umas 2 horas para ele me atender. E aí quando ele me atendeu, eu falei: seu Pedro, eu tenho uma oportunidade para o senhor. Eu tenho aqui 490 pares de rasteirinhas que eu quero vender para o senhor e eu sei que o senhor vai fazer um ótimo negócio, porque o senhor vai me pagar R$ 10 nelas e vai conseguir vender a 20 aqui na sua loja. E com isso o senhor vai ter um bom lucro. Já joguei a fita certinho do jeito que eu pensei que era, né? Aí o André tá falando: foco na solução e não no problema. É isso mesmo, André. O que aconteceu? O seu Pedro, macaco velho, descolado, né? Sentou, olhou na minha cara, deu aquela risadona e falou: tá encaiado o negócio aí, né, meu filho? Ele já sabia que eu tinha tentado vender, não sei como, né? Mas ele é comerciante velho, e ele tinha com certeza ali os seus métodos. E ele acertou, realmente o produto eu precisava vender porque eu precisava cobrir aquele cheque que eu tinha pego emprestado para poder comprar a matéria-prima. Beleza. Seu Pedro me fez uma contraproposta, falou: filho, eu vou te ajudar, eu vou te pagar R$ 4. Eu queria vender por 10, gente. Eu queria vender por 10 e essas rasteirinhas ela tinha um custo mais ou menos de R$4,50 para ficar pronto. Mercadoria sem contar a mão de obra, tá? Aí ele falou pra mim: eu vou te comprar, mas eu vou te pagar R$ 4 na sua rasteirinha e você vai conseguir cumprir os seus compromissos. Eu falei: não, beleza. Não tinha muito para onde correr, vou fazer isso. Vendi pro seu Pedro essas rasteirinhas e eu abri com isso. Olha a importância da gente não se travar, não se bloquear diante da dificuldade. A dificuldade veio e eu superei a dificuldade e com isso eu abri um canal de negociações com o Pedrão dos Calçados. Fala, minha filha. Olha lá, minha filha tá... Vem cá. Vem cá falar um oi pro pessoal aqui. Agora, bem bonita e linda. Dá um beijo no pai. Aqui, gente, olha que coisa linda que Deus me deu. Essa aqui é a Duda. A Duda tá aqui comigo 1000 graus, 100% envolvida no empreendedorismo. E eu sempre coloco a mão na cabeça dela e falo assim: filha, eu tô profetizando sobre sua vida. Vai ser uma empreendedora de sucesso, em nome de Jesus. E graças a Deus, isso tem entrado na mente dela. Eu acho que vai acontecer, né, minha filha? Uhum. Valeu, obrigado. Pega uma água pro pai lá, por favor. Então, pessoal, quando aconteceu esse problema e eu resolvi o problema, eu abri um canal de comunicação com o seu Pedro. E aí ele começou a negociar. Acabou, ele vendeu muito bem aquelas rasteirinhas que ele pagou barato, né? Ele pagou R$4. Ele vendeu muito bem e aí a gente abriu um canal de negociação e ele me ligou: filho, você tem mais rasteirinha aí? Tem, seu Pedro. Só que agora é o seguinte: eu não posso te vender pelos R$4 que eu tenho prejuízo. Abrir o jogo. A gente trabalhar com transparência é muito bom porque a gente ganha credibilidade. Então eu abri o jogo do seu Pedro, mostrei para ele quanto que custava para eu produzir cada par de rasteirinha e falei para ele: eu preciso de ter um lucro, que é um lucro bruto que a gente chama, de pelo menos R$1 por par dessa rasteirinha, para eu conseguir com isso bancar a minha mão de obra, o meu custo de vida. E aí ele aceitou, né? Na verdade ele me ofertou R$5,50 no par de rasteirinha e aí eu vendi para ele, eu comecei a fazer uma produção só para ele. Foi aí que iniciou toda a minha história de empreendedorismo. A gente vai falar muito sobre superação. Muito, muito, muito. Porque você vai entender que depois disso, eu não conseguia produzir. Muito obrigado, filha. Eu fiz um contrato, né? Eu fiz um compromisso de entregar X pares por semana pro seu Pedro vender lá na loja dele, o Pedrão dos Calçados. E eu não conseguia produzir isso sozinho. Eu comecei o meu desafio. Olha, outro desafio na minha frente. Eu preciso de mão de obra. Mas eu vou ter aí R$1,50 por par de lucratividade. Como que eu vou fazer? Eu comecei a terceirizar. E aí eu coloquei o Fábio, meu irmão, para trabalhar conosco. Depois meu pai entrou como sócio do negócio, né, pai? Que doideira. A gente fabricava rasteirinha dentro de casa, dentro da casa do meu pai, né? Aí a sociedade com o Filemon terminou. Ele não tinha condições de esperar o resultado acontecer, né? E aqui fica uma coisa importante de você anotar. Você precisa ter consciência que o empreendedorismo ele é um processo. Ele é um processo que demanda tempo, demanda maturidade. Não acontece do dia para a noite. A maioria das pessoas começam um negócio e param na metade do caminho porque elas querem resultado instantâneo. Nós vivemos a geração Nissin hoje. A gente quer que tudo esteja pronto em 3 minutos. E não funciona dessa forma. Você precisa ter consciência de que se você quer empreender, então você precisa... Ó, André, mais uma venda aí. Se você quer empreender, você precisa ter essa consciência de que as coisas demoram um tempo para amadurecer, para acontecer e para o resultado chegar. O Filemon não teve a paciência de esperar, nós terminamos a nossa parceria ali, encerramos a nossa parceria. E o meu pai se tornou meu sócio na empresa, a gente começou a produzir calçados para o seu Pedro.
e a família inteira trabalhou nesse negócio. Depois surgiu um cidadão abençoado, que Jesus abençoe a vida dele, o Adson Suriani, que era um representante de calçados. Meu pai agora vai se declarar aí, ó. Fica olhando a cara que ele vai mandar. Manda. Surgiu o Adson Suriani e ele era um representante de calçados aqui na cidade de Uberlândia. Ele comprava calçados de fabricantes e vendia para lojistas. E ele montou um esquema na época que era um esquema de consignação. Ele pegava os calçados comigo e com outros fabricantes de rasteirinha, montou um displayzinho, né? Uma espécie de um display igual aquele da Havaiana que você vê no mercado aí, e começou a deixar essas rasteirinhas nos supermercados em regime de comodato, consignado. Ele deixava lá as rasteirinhas, depois de uma semana o representante dele passava nesse supermercado, contava quantas tinham vendido e ele recebia. E para a gente que fabricava para ele, ele nos pagava com um cheque na época com 90 dias de prazo. E aí, meu pessoal, a gente trabalhou uns 2 anos para esse camarada. Ele nos pagava, se eu não me engano, R$6 ou R$6,50 no par de rasteirinha, com 90 dias de prazo. E aí a gente foi vendendo para ele durante um tempão de acho que quase 2 anos. E no final da situação, a gente já não tinha mais condições de entregar para ele a rasteirinha nesse preço, né? Tudo subiu, a matéria-prima subiu, a mão de obra subiu. E aí a gente começou a buscar novas formas de entregar essa mercadoria no mercado. E para resumir a conversa, ele justificando que houve um desacordo comercial, porque nós não estávamos mais entregando os produtos para ele, ele sustou todos os cheques. Agora você faz ideia, todas as semanas nós entregávamos cerca de 500 pares de sandálias para ele. E todas as semanas ele me entregava um cheque com 90 dias de prazo. Dentro de 90 dias, quantas semanas tem? 3 vezes 4, 12. São pelo menos 12 remessas de cheque que ele sustou tudo. Aí meu pai tá bravo, que o pai lembra disso, né? Ele sustou os cheques e nos deixou novamente a ver navios. Olha o outro desafio pintando. Eu agora não tinha para quem vendeu meu produto, eu não tinha como pagar o capital que a gente havia financiado na época no cartão de crédito do meu pai, para a gente poder comprar matéria-prima e produzir os calçados. Eu não tinha como continuar a minha empresa, quebrei. A minha primeira história de quebra foi essa. A gente quebrou, infelizmente, mas a Bíblia me diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí nós conseguimos superar mais uma vez. Eu fui trabalhar, o André foi trabalhar, né? Quem pôde, quem encontrou emprego aí foi trabalhar, e a gente encontrou novos caminhos, e foi nesse momento, exatamente nesse momento, que eu encontrei o meu primeiro contato com produtos para laboratórios, né? Porque aí o Obed, um amigo da família, me indicou lá na Mega Labor, que era um comércio de produtos para laboratórios, era focado única e exclusivamente nas vendas para laboratórios de análises clínicas da cidade de Uberlândia, e trabalhava com licitações. Vendia para universidades federais, para órgãos públicos, etc. E eu trabalhei durante 9 meses com o Cláudio Sorna, a quem eu sou muito grato. E eu aprendi tudo o que eu tinha para aprender sobre produtos para laboratório e sobre licitações. Então, gente, a crise muitas das vezes ela vai nos levar para um novo caminho. E aí o Marçal diz o seguinte, que novo caminho, ele te leva a conhecer novas pessoas trazem consigo novas ideias. Novas ideias me forçam a ter novas atitudes, novas ações. E as novas ações são que trazem os novos resultados. Então, quando você se vê diante de uma grande dificuldade, de um problema, de uma quebra de empresa, tenha a sensibilidade de fazer a leitura de que isso está te levando para um lugar novo. E um lugar novo traz consigo a oportunidade de ter novos resultados, tá? Trabalhei durante alguns meses, né, 1 ano e pouquinho na Mega Labor. Aí a Mega Labor fechou. O Cláudio Sorna vendia fazendas também, ele vendia terra. E o negócio de terra estava muito mais aquecido do que o laboratorial. E ele resolveu fechar a Mega Labor. Quando ele fechou a Mega Labor, surgiu um grande vácuo no mercado. Porque empresas que já compravam dele, e eu era vendedor lá, eu era a cara da empresa, as pessoas ficaram sem ter com quem comprar. E aí surgiu uma grande oportunidade. Eu já tinha o CNPJ aberto, embora estava meio enrolado lá da época das rasteirinhas,
né? Eu já tinha o CNPJ aberto, tudo que eu precisava fazer era mudar a razão social, né? O objetivo da empresa, e a gente ia começar a vender produtos de laboratório e a gente já trabalhava na área de calçados, então eu incluí também os EPIs, equipamentos de proteção individual. E assim foi. Nós entramos no mercado laboratorial, suprimos a demanda que foi deixada pela falência ou pelo fechamento da Mega Labor e começamos a ter os nossos primeiros resultados também agora dentro do processo de licitações, o qual eu me preparei durante esse período que eu trabalhei na Mega Labor. Então, se eu não tivesse, se o abençoado do Adson Suriani não tivesse sustado os cheques, eu talvez estaria até hoje sentado na porta de um forno de casa, solando rasteirinha no dedo, com o dedo cheio de bolha, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que muitas das vezes aquilo que a gente vê como desafio, como obstáculo, como quebra, como derrota, como fracasso, na verdade é uma grande oportunidade de mudança e de crescimento, ok? Aí, depois disso, a Comercial Esfera, né, surgiu a empresa Comercial Esfera, onde nós vendíamos produtos para laboratórios e EPIs por meio de licitações. Aí já começou o e-commerce, né? Porque o e-commerce nada mais é do que o Ezinho é de eletrônico, né? Então é um comércio eletrônico. É tudo aquilo que você vende, seja produto ou seja serviço, utilizando como meio de intermediação da negociação entre o prestador de serviços ou o vendedor do produto e a pessoa que deseja comprar. Tudo que você faz utilizando a internet como meio de integração é e-commerce, tá? Então esse foi o meu primeiro contato com o e-commerce, foram as vendas através das licitações. O que aconteceu? As licitações tinham um período sazonal, então chegava em um dado momento do ano, mês de dezembro, parava as licitações, porque as universidades, que eram o nosso principal público, universidades federais e estaduais, e além de laboratórios de análises, como por exemplo lá na Agro, né, que é o Laboratório Nacional Agropecuário, as Embrapas, que são as empresas brasileiras de pesquisas agropecuárias, essas empresas eram nossos clientes. E essas empresas fechavam, tinham recesso durante o final do ano. E voltava lá em fevereiro, mais ou menos, como acontece até hoje. E durante esse período a gente tinha um período sazonal, onde a gente não tinha vendas a gente não tinha faturamento, nosso faturamento caía de forma acentuada. O que eu fiz, né? Na época era eu e meu pai sócios da empresa, nós responsáveis pela empresa, eu pelo departamento comercial, falei, cara, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso me capacitar. E aí eu conheci um camarada chamado Olímpio Araújo. O Olímpio, ele tinha um curso na época, eu acho que tem até hoje esse curso, tá? De capacitação de gestores de vendas online. E aí eu fui aprender com o Olímpio como montar o meu e-commerce e através desse e-commerce como que eu poderia ter resultados de maneira que esse período entre dezembro e fevereiro ele fosse suprido. Então a gente conseguiu dessa forma suprir essa demanda sazonal, vendendo também os nossos produtos através do nosso primeiro site, da nossa primeira loja virtual, que é o laborshopping.com.br. O Laborshopping está no ar até hoje, é um dos pilares, né, de sustentação do meu e-commerce, da minha empresa de vendas online de produtos, ok? A empresa comercial Esfera teve um problema muito grande no ano de 2015 mais ou menos, 2015, 2016, que foi uma inadimplência. Nós fizemos uma venda grande de produtos para uma Secretaria de Saúde do estado do Tocantins e a inadimplência veio. A gente não recebeu a venda que a gente fez, a nota fiscal não entrou o pagamento no dia do contrato, né? Era estimado, era previsto que esse pagamento seria feito em 30 dias. Esse valor não entrou, a gente levou um calote que a gente não recebeu até hoje e mais uma vez estava eu diante da grande dificuldade da quebra de mais um negócio. E agora? Como que eu iria sobreviver a isso? Porque para fazer a Comercial Esfera alavancar suas vendas, para fazer ela funcionar, nós precisávamos de recursos, de dinheiro. E nós pegamos várias vezes recursos emprestados em bancos, né? E aí quando a gente teve esse calote, a gente também deixou de pagar as instituições bancárias, né? Nós fizemos os acertos que foram necessários com todos os colaboradores, todos os parceiros como transportadoras, correios, etc. Mas
nós perdemos, nós ficamos devendo, né, aos bancos. Nós perdemos o nosso crédito no mercado. E aí, nesse momento, o que sobrou? Sobrou apenas o site Labor Shopping. Gente, para resumir um pouco a história, para a gente encerrar a live, que eu também preciso desenvolver aqui os processos da empresa, o site Labor Shopping foi caindo as vendas de forma acentuada. Eu fui trabalhar de Uber, o André foi trabalhar numa escola estadual, aí só existia nós dois dentro da empresa, né? Nesse momento a empresa foi decaindo, só ficamos nós dois. Até que eu recebi novamente uma oportunidade de trabalhar na área de vendas online, foi dada pelo Bruno, lá da Casa dos Brinquedos, que é um grande parceiro a quem eu tenho uma admiração e um respeito muito grande. E o Bruno me ofereceu uma oportunidade para trabalhar como gestor de vendas online. E aí a importância do conhecimento. Se eu não tivesse estudado com o Olímpio Araújo lá no ano de 2012 para abrir o site Labor Shopping, né? Se eu não tivesse buscado o conhecimento, a capacitação para abrir o site Labor Shopping, com certeza eu não teria a oportunidade de ter prestado serviço para o Bruno lá na Casa dos Brinquedos, né? Então eu fui prestar serviço para o Bruno e aí a minha mente se expandiu, porque eu tinha um certo preconceito, né? Eu tinha um bloqueio mental com o Mercado Livre. Eu achava que Mercado Livre, meu Deus, você é louco vendendo Mercado Livre? Mercado Livre só tem bandido, só tem produto contrabandeado, só tem produto falsificado. E essa não é a verdade, essa era a minha verdade. Mas é importante a gente ter essa consciência. Olha o Luiz Carlos Júnior aí, Juninho, meu amigo, grande Nininho. É importante a gente ter essa consciência de que muitas das vezes os nossos bloqueios mentais, eles direcionam a nossa vida. Esse bloqueio que eu tinha de achar que o Mercado Livre era um canal ruim de comércio pela internet, me impedia de desenvolver ações lá dentro. E agora, quando eu fui trabalhar na Casa dos Brinquedos, que eu voltei a mexer com o Mercado Livre, porque 90% das vendas da Casa dos Brinquedos eram feitas através do Mercado Livre, eu recuperei, né? Eu mudei, eu tive uma mudança mental no meu mindset, no meu modelo mental, e eu passei a acreditar que o Mercado Livre poderia ser uma grande saída. E aí o que eu fiz? Peguei todo o estoque do Labor Shopping, que já estava pronto aqui, né? Compro e pago aqui na minha empresa. Peguei esse estoque e comecei a fazer anúncios da forma que eu expliquei para você na nossa live hoje de manhã, às 8h30. Sobre como evoluir, né, dentro do Mercado Livre. Eu fiz dessa exata forma. Fui cadastrando anúncio por anúncio. Ativei o meu termômetro, fazendo venda todos os dias. Várias vendas por dia, R$1.000 por dia, 2.000. E assim a gente conseguiu romper. Tá? Então a importância de superar cada um dos desafios. A vida não para. Tá? A vida não para. E aí o que é o meu projeto para o futuro? Eu estou desenvolvendo agora para o ano de 2021. Essa é a minha visão do futuro. E é muito importante você que está começando no empreendedorismo, seja no mundo físico, montando, sei lá, um restaurante, uma clínica odontológica, não importa. É importante você ter essa consciência de que nada vai parar. Sempre você vai estar evoluindo. Se você estiver pronto para superar os desafios, você vai chegar em lugares cada vez mais altos, tá? Então agora em 2021, a minha visão, eu tenho uma visão muito clara do que vai acontecer na minha história de empreendedorismo. Eu estou desenvolvendo uma agência digital para produção e distribuição de programas e treinamentos de capacitação profissional e pessoal. E esse é o meu projeto para os próximos 5 anos. Daqui a 5 anos a minha agência vai estar estabelecida. Eu tenho convicção disso, eu tenho uma fé muito grande nisso, aquilo que a gente chama de fé inabalável, ou seja, a circunstância não vai me fazer retroagir. Eu vou continuar avançando independente da resistência, independente dos obstáculos que surgirem. E essa visão de continuar avançando é o que vai fazer eu ter sucesso. Daqui a 5 anos, nós vamos estar estabelecidos com uma agência ajudando a transformar a vida das pessoas por meio de treinamentos digitais. Isso já é uma realidade, já existe um mercado muito grande funcionando nesse sentido, mas o Rodrigo está entrando nesse mercado agora e essa é a minha visão para o futuro. Eu quero te convidar para fazer parte dessa visão. É só você continuar me acompanhando, continuar compartilhando, porque você ajuda esse conteúdo a chegar até mais pessoas. E assim, meu objetivo é inspirar as pessoas, é motivar as pessoas a terem as suas histórias de vidas transformadas. Assim como a minha foi, várias vezes, né? Várias vezes, em vários momentos
eu até falo assim que tem uma frase que eu tinha anotado aqui, mas que eu deve ter saído de algum lugar. A gente não fracassa, né? Não existe fracasso. Aqui, ó, não existe fracasso. Ou você vence ou você aprende. Quando acontece alguma coisa, algum revés, algo que é muito ruim na sua história de vida, não significa que você fracassou. Significa apenas que você encontrou uma forma de não fazer algo, né? O criador da lâmpada, se eu não me engano, foi Thomas Edison. Ele teve mais de 10 mil tentativas fracassadas ou frustradas de desenvolver um dispositivo que era a lâmpada elétrica. E aí depois ele não parou, ele continuou fazendo, ele conseguiu chegar ao seu resultado, ele conseguiu desenvolver a lâmpada e fez uma verdadeira fortuna com isso. Tá? Então a gente nunca fracassa, ou a gente vence, ou então a gente aprende. A gente tem que aprender a tirar lições dos resultados que não são tão positivos assim. E na minha história que eu contei para você aqui nessa live, você viu que ela é feita de superação. Eu quero te motivar a se superar a cada dia para atingir os seus resultados, para realizar os seus sonhos, para viver a vida abundante que Jesus tem para nós, para cada um de vocês, tá? Então, se você precisa de uma motivação, eis-me aqui para poder ajudá-lo a motivar-se, a se inspirar e continuar avançando. Hoje nós vamos ter mais uma live ainda, né? Essa está se encerrando agora, mas nós vamos ter mais uma live às 19h30. Por um acaso, ela acabou de entrar aqui na sala. Vem cá, meu amor. Para quem ainda não conhece, essa aqui é a minha primeira dama, a minha digníssima, a Fabiana, que suporta as minhas loucuras, né? E os meus projetos. E ela tá comigo aí pro que deve é. A tia Silvana mandou um zoinho para você. Manda lá pra tia Silvana. Coração, beijo pra todo mundo. Muito bom ter pessoas próximas da gente que nos apoiem, porque em alguns momentos a gente tende a fraquejar, né? A olhar para a circunstância adversa, porque tem, viu, gente? Tem. Às vezes vocês veem eu falando aqui e falam, putz, esse cara é só alegria, hein? Só tem vantagem para contar, todo dia uma vitória, vende milão por dia. Você também consegue, mas tem dia que não vende, e isso é normal. A gente tem que ter pessoas próximas da gente que nos apoiem. E a Fabiana é uma dessas pessoas. O André, que agora acabou de sair daqui da empresa, foi na transportadora levar a primeira remessa do dia do Mercado Livre, né, de produtos. A Karine é uma pessoa que tem se mostrado também um desses pilares que tem contribuído comigo nesse momento que a gente está rompendo aí para um novo projeto. A minha filha Maria Eduarda, meus pais. Bom, se eu for falar aqui vai ser até injusto porque eu vou esquecer de alguém. Mas é importante. Tio Willy já vazou, não tá aí mais não. Mas é importante ter essas pessoas próximas, meus irmãos, cada um deles sabem da importância que tem. Meus amigos que sempre estão me dando uma força de alguma maneira. Às vezes a pessoa nem sabe, tá? Ela só te dá um bom dia, ela já tá te inspirando de alguma maneira. Então a gente vai fazer uma live, eu e a Fabiana, às 19h30. Participa da nossa live, tá, gente? Esteja aí a postos. Quem sabe você não vai aprender alguma coisa ou ser motivado a fazer algo por intermédio dessa live. Compartilha, gente. Às vezes tem alguém que você conheça que de fato tá precisando aí desse up. Um e quem sabe não é você. É um empurrãozinho, é só uma forma de motivar as pessoas a atingirem os seus resultados. É isso que eu estou aqui para fazer, para transbordar o meu conhecimento na sua vida e te desafiar a sair da sua zona de conforto, a superar os seus obstáculos e encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria e, resumidamente, realizar os seus sonhos, tá? Não deixe de participar do nosso intensivo, né? Vai ter a nossa aula intensiva do Desafio 30 em 30. Eu vou ensinar, eu vou falar tudo, passo a passo, como que eu fiz para fazer vendas pela internet, vender milão todo dia. E eu não fiz isso só uma vez, tá? Por que eu tenho uma segurança tão grande em falar isso para você? Porque eu consegui replicar isso várias vezes. Te vejo às 19h30. Tchau. Beijo. Eu consegui fazer isso com a minha própria conta, depois eu consegui replicar na conta do André e a gente está desenvolvendo também uma conta para a Fabiana que está aí caminhando e vai chegar nesse resultado também. Então eu quero te ensinar como é que vende milão por dia, faturar 30 mil reais em 30 dias. Você que já é lojista, vai ser muito bom mesmo você participar. Por quê? Porque você vai aumentar o seu faturamento sem precisar aumentar
o custo fixo de operação da sua empresa. Você já tem os produtos aí, cabeça. É só colocar ele na internet e você vai começar a vender. Criar kits, ser inteligente, ser criativo. E a gente vai ensinar isso aí na aula intensiva do Desafio 30 em 30. Vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 19 horas. E para participar você tem que ir até o link que está na minha bio aí, né? O link de cadastro. Você vai cadastrar lá o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone via WhatsApp. E por meio desses canais, do e-mail e do telefone de WhatsApp, nós vamos te enviar o link para você acessar essa aula gratuita que vai acontecer no dia 19. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram, que passaram por aqui, vocês que ficaram comigo até o final. Minha tia Silvana, um beijo no seu coração, sua bênção. O Luiz Carlos Júnior aí, o Nininho. Parabéns, meu amigo, você é 10. 10 é você, meu querido. 10 é você. Nós somos todos 10, né? Porque nós somos filhos do Criador, do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado pela participação. Espero vocês às 19h30 na nossa outra live, onde eu vou explorar mais um pouco a Fabiana. Tchau, fiquem com Deus. Até mais tarde. Tchau, tchau.